Analogias da experiência. Através das analogias da experiência, Kant estabelece princípios de caráter regulativo que nos devem guiar na descoberta das conexões empíricas como as da física newtoniana. O princípio geral das analogias é o de que a experiência só é possível se forem encontradas conexões necessárias entre as percepções. Afinal, a experiência objetiva demanda a síntese que implica em uma unidade sintética proveniente do sujeito, a qual é a priori, ou seja, constituída de conexões necessárias. A primeira analogia diz respeito à categoria de substância expressa pelos juízos categóricos. Ela é um princípio sintético a priori, afirmando que em todas as mudanças da aparência, a substância é permanente e o seu quanto na natureza nem aumenta nem diminui. Kant tem um argumento para demonstrar esse princípio. A ideia geral é de que em toda mudança deve haver algo permanente, que, não podendo ser nós mesmos, dado que estamos em constante fluxo, deve ser algo objetivo, uma substância. Mais detalhadamente, podemos imaginar dois tipos de mudança. Aquela na qual uma coisa permanece, mas suas propriedades se alteram, e aquela na qual coisas novas vêm à existência e as velhas desaparecem. Kant quer demonstrar que todas as mudanças são redutíveis a mudanças do primeiro tipo. Todas as mudanças são alterações de propriedades da substância. As coisas são assim porque a substância não pode ser criada nem destruída, permanecendo a sua quantidade sempre a mesma. Essa analogia é similar ao princípio da conservação da matéria, mas não é idêntica a menos que toda substância seja matéria. Kant tem um argumento para demonstrar a primeira analogia, que é o seguinte: a experiência demanda uma distinção entre o subjetivo e o objetivo, requerida pela unidade da consciência. Portanto, precisamos em princípio poder distinguir a experiência da sequência temporal subjetiva de nossas percepções e a sequência objetiva de eventos. Essa distinção da sequência temporal objetiva provê um ponto de apoio, mas esse não pode ser o próprio tempo, pois isso pressupõe um tempo absoluto, e um tempo absoluto newtoniano não pode ser objeto da experiência possível. Há um aspecto permanente da experiência em relação ao qual a temporalidade objetiva faz sentido, que é a substância. Portanto, a categoria de substância é uma condição necessária da experiência. Todos os eventos do mundo fenomenal devem se conformar às condições necessárias da experiência. Assim, todos os eventos devem conformar-se ao princípio da permanência da substância. Kant também tem um outro argumento. Ele diz que a criação da substância faria a unidade do tempo impossível. A unidade do tempo é a ideia de que qualquer evento precisa estar temporalmente relacionado a qualquer outro evento. Mas se uma nova substância fosse criada, a unidade do tempo se tornaria impossível e teríamos duas sequências temporais irrelacionadas. Mas sem a unidade do tempo, não pode haver nenhuma unidade da experiência. Logo, a substância não pode ser criada. Como vocês veem, é elementar. Vejamos agora a segunda categoria da experiência, concernente à categoria da causalidade expressa pelos juízos hipotéticos. Ela é importante porque aqui Kant esboça uma resposta ao ceticismo humiano sobre a causalidade. A segunda analogia visa mostrar que o princípio da causalidade, segundo o qual todo evento tem uma causa, é condição a priori de toda experiência. Sua formulação nos diz que nós nunca, na experiência, atribuímos a um objeto a noção de sucessão de apreensão, a menos que uma regra, ou seja, uma lei causal esteja em seu fundamento. Eis os passos do argumento que visa provar esse princípio.
Primeiro, precisamos distinguir entre a sequência temporal subjetiva de nossas experiências e a sequência temporal objetiva dos eventos, ou seja, entre a sucessão das percepções e a percepção de sucessões. Essa distinção entre sequências subjetiva e objetiva de eventos é condição necessária à experiência. Mas o que nos permite fazer essa distinção? Kant demonstra que ela só pode ser feita com relação à ordem necessária das percepções. Ele apresenta dois exemplos contrastantes. Primeiro, imagine que você olhe para o teto de uma casa e depois olhe para o seu fundamento. Você tem uma ordem subjetiva de percepções que você pode reverter. Você pode prestar atenção no fundamento e depois olhar para o teto. Essa reversibilidade é característica da sucessão subjetiva de percepções. Imagine agora um barco que desce o rio em sua direção. Você tem a percepção de uma série objetiva de eventos, mas você não pode reverter a série. Essa irreversibilidade é característica da sucessão objetiva de eventos. E se ela existe é porque a ordem de sucessão é necessária. Ora, se a ordem de nossas percepções de uma mudança é necessária, então a ordem da mudança precisa ser ela mesma causalmente determinada. A conclusão é que a causação é condição necessária à experiência. Como o mundo inteiro precisa se conformar às condições necessárias da experiência, todos os eventos precisam ser causados. A causação é o que torna possível a direção do tempo, pois a sua natureza é assimétrica e irreversível. A causa não pode vir depois do efeito. Com isso é possível uma resposta kantiana à objeção de Hume contra a indução causal. Para Hume, a indução causal não pode ser provada porque, embora a experiência nos dê conjunções constantes entre os eventos, ela nunca nos traz a ideia de necessidade causal. A resposta de Kant é que essa necessidade é fundamentada na lei que governa a priori as sequências causais, não dependendo da experiência, mas sendo condição para a mesma. Além disso, Hume pensa que as induções causais deveriam se fundamentar no princípio da uniformidade na natureza. Mas esse princípio não pode ser provado, a não ser por recurso à indução, o que produziria uma petição de princípio. Kant, por sua vez, não precisa recorrer ao princípio da uniformidade da natureza. Ele dirá que, devido à aprioridade do princípio da causalidade, as leis causais podem ser deduzidas dela, dadas as adequadas informações empíricas, o que torna essas leis parcialmente a priori. Como resultado, essas leis causais são mais do que generalizações empíricas, aplicando-se à natureza, elas a tornam uniforme, assegurando nossas inferências indutivas. Finalmente chegamos à terceira analogia, correspondente à categoria de comunidade. Essa analogia consiste na afirmação de que os objetos precisam interagir causalmente para coexistir no espaço. A unidade do mundo natural é contraparte da unidade necessária da consciência. O espaço só tem unidade porque cada parte sua está em relação com a outra, tal como acontece com o tempo. Ora, como espaço e tempo não são objetos possíveis da intuição, a unidade do espaço e tempo precisa ser dada pela interação causal dos objetos. Se os objetos não fossem causalmente relacionados uns aos outros, eles não poderiam pertencer a uma mesma sequência temporal e não poderiam ser simultâneos, estando em um mesmo espaço e tempo.